Bem, a respeito do certificado, como a palavra frequência vai estar presente, e não tem nem mais nenhum adjetivo, então, quem tiver pelo menos 2 semanas de frequência, então também recebe o certificado. Então, entre vocês, aqueles, porque eu só tenho aqui marcados aqueles que entregaram os exercícios. Agora, se alguém não entregou, mas tem frequentado, então coloque na frente do nome uma marca, uma estrela, ou coisa assim, tá bom? Isso é número 1. Bom, assim, nos exercícios, possivelmente já aconteceu, pelo menos com 2 de vocês, que vocês estejam assoberbados com outro tipo de problemas, como relatórios ou redação de... Então, vamos esticar para mais 15 dias a entrega dos exercícios. Isso agora é independente é independente do certificado. Mas se quiserem trazer para que eu dê uma olhada, eu farei com todo prazer. Então, essa vez é vocês que estão... Bom, então nós vamos continuar com as nossas considerações. E antes de falarmos sobre a questão de tensores, como que eu me lembrei que vocês me lembrariam, né, de apontar na eletrostática, eu gostaria de mencionar já para ver, porque aí fecha o curso. Uma observação: vocês têm recebido esses bloquinhos, e aí vocês vão ver onde é que vocês encaixam eles. Quer dizer, eles não estão, não é para colocá-los na hora de recebimento e porque às vezes quer dizer, com o andar do curso, eu vejo que é uma coisa interessante colocar um assunto naquele capítulo que foi visto antes. Então vocês agora procurem colocar na forma correta, tá bom? E um deles que eu acho interessante mencionar, porque ele é curto e rápido, é a respeito da teoria newtoniana da gravitação. Porque nós só mencionamos a lei da gravitação de Newton, né, e a lei de movimento. Mas mencionamos a equação de campo, que é o Laplaciano, o D'Alembertiano o Laplaciano de Phi igual ao 4πρ, né? Mas nós não dissemos, não tecemos nenhuma consideração a mais do que isso. Normalmente, nos livros, o que eu vou falar agora, em geral, me parece que não está assim muito... Talvez esteja elaborado em livros, né? Mas é que eu acho que vale a pena fazer, porque é muito parecido com a eletrostática. Ao reverso. A eletrostática que é muito parecida com o que aconteceu, porque Newton vem muito antes da lei de Coulomb. Bom, então, se você fosse fosse fazer uma teoria, você começaria com o quê? É como você, quer dizer, é claro que vocês têm a experiência da eletrostática. Então nós vamos trilhar a vossa experiência, mas em termos agora das massas. Bom, o que você tem na teoria da gravitação de Newton? Quer dizer, esse é um bloquinho que vocês vão encaixar naquele capítulo sobre a gravitação de Newton. Isso é mais um pouco de detalhe. O que você tem? Você tem 2 fatos experimentais. Primeiro, que entre 2 partículas, a força vai com o inverso do quadrado, é atrativa e na direção das 2 massas. E o segundo princípio, esses são os fatos experimentais. E o segundo é o princípio da superposição.
O que diz o princípio da superposição? Ele diz que se você tem uma massa na presença de várias outras, a força total sobre esta massa é a soma vetorial das forças devidas a cada uma dessas N massas que estão aqui. E isso é verificado experimentalmente. Note, estes são, daqui para diante, é tudo matemática. Tem esses dois fatos experimentais. Divergente de E e 4π e assim por diante, isso não é física. Você não consegue isso. O ponto é o seguinte, de que fatos experimentais você começa a sua teoria. Só tem esses dois fatos experimentais, não tem outro. Daqui para diante, você vai tentar converter esses dados experimentais em equações diferenciais. Esse que é o objetivo. Por que equações diferenciais? Em primeiro lugar, quando você diz isso aqui, que a força é inversamente proporcional ao quadrado da distância, R é a distância entre m grande e m pequeno, então você está lidando com uma infinidade de pontos entre a massa grande e a massa pequena. E a mesma coisa do princípio da superposição. Equações diferenciais, o que são? São relações que valem quantos pontos? Em todos os pontos do espaço, mas não todos ao mesmo tempo. Porque você tem uma equação diferencial, por exemplo, que vocês conhecem, divergente de E igual a 4πρ na eletrostática, que isso vale em cada ponto do espaço. Valem todos eles, mas não todos ao mesmo tempo. Aqui, quando você fala R, você está levando em conta essa infinidade de pontos todos ao mesmo tempo. Você traduzir equações diferenciais, porque se no futuro você quiser modificar a teoria, você vai em cima das equações diferenciais, você vai mudar no ponto. Porque é praticamente impossível você querer fazer uma modificação que envolva todos os pontos ao mesmo tempo. Então essa é a motivação da equação diferencial. Então é isso que nós vamos fazer. E quando eu estou falando isso, vocês se reportem ao que vocês conhecem da eletrostática. Em primeiro lugar, você introduz em vez de partículas isoladas, você introduz agora uma distribuição. Chama dm um elemento de massa no ponto P'. Você tem df que está apontando para cá. Este R grande é o raio, o vetor que vai de P' até P. Você introduz um elemento de força e faz a soma. Uma integral é uma soma. E coloca para esse df o quê? Menos g dm e m. Mzinho está aqui e o dm está aqui. E você tem a expressão da força. Bom, agora, se você quiser tocar daqui para frente, você pensa o seguinte: escuta, eu vou ficar carregando essa massa pequena, mzinho, o tempo todo? Não. Você divide a força pela massa. Porque aí é mais fácil talvez ver aqui. Quando você olha essa expressão, ela envolve cada uma das massas e a distância. Então vejam, tem então a massa, essa aqui, suponha que ela seja pequena para poder definir o que nós queremos com uma discussão de ontem, né? Para a carga. Você vai dividir essa força em duas partes. Uma envolvendo a massa grande e a distância, e outra a massa m pequeno. E aí então você divide por esse m pequeno e fica com o chamado vetor campo no caso gravitacional. Vocês conhecem no caso elétrico. E você então faz isso aqui. Define o vetor campo gravitacional, este é F sobre m.
Então você escreve F igual a M vezes K, que é o correspondente de F igual a Q vezes Z. Se houver alguma pergunta, vocês se manifestem, né? Como sempre. Então o que vai acontecer? Esse K quem é? Você divide por M, porque é claro, M é uma constante, sai fora dessa integral. E o que resta é, o que está em preto, o que resta é o valor deste K aqui. Bom, aí na continuação, o que é feito? Está definido o vetor campo gravitacional. E aí, você escreve isso aqui, tem um pelinha meio exprimido aqui, e você pode dizer que aquele dm está no ponto pelinha, lembra-se, né? Então esse K menos G, a diferença da eletrostática é que lá não precisa colocar explicitamente o sinal de menos, porque lá pode ser menos e mais, se forem opostas ou se forem nomes contrários. Mas no caso de massas é sempre atrativo. Esse G faz o papel lá do epsilon zero, se quiserem. Então agora, se você, quer dizer, se você tiver não, você vai agora trabalhar com uma distribuição volumétrica. Porque você quer ir para o contínuo. Pergunta. Essa densidade, você define aquela densidade, que é o dm pelo dV', e define uma densidade. Vocês, a todo instante, vocês estão vendo as densidades sendo introduzidas no problema. Ou é densidade volumétrica, ou é densidade superficial, ou é densidade linear. Alguém pode me dizer por que essas densidades são colocadas? Por que definir a densidade? Para que trabalhar com densidade? Porque você quer usar a equação diferencial, que é válida no campo. Então é interessante colocar tudo manifesto em termos de grandeza equivalente no campo. Eu sei, mas ainda você continua. Aquele dm está lá no ponto pelinha. Trabalhar com o volume. Para poder trabalhar com o volume, né? E trabalhar com volume significa o quê? Converter a integral numa integral geométrica. Aquela integral que está lá não é geométrica, porque está integrado nos dm's. Então você define essas densidades para justamente converter a integral numa geométrica, que é para essas integrais geométricas que você conhece resultados. São para as integrais geométricas. Está claro até aí? Então, você introduz isto e consegue, então, a expressão que está aqui. Muito bem, agora você tem a integral no volume. Então, você está com a geometria nas mãos agora. Tá bom? Bom, agora chega uma questão, duas coisas. Primeiro, uma questão prática. E segundo, uma questão da necessidade de geometria, de você conseguir equações diferenciais. Se eu der a distribuição de massa, se der a densidade, vocês podem efetuar aquela integral. Mas vocês devem lembrar muito bem do vosso curso de cálculo, que fazer derivadas é fácil. Resolver equações diferenciais é relativamente fácil. Mas calcular integrais, grosseiramente, só deve existir uma meia dúzia de integrais que dá para fazer. Claro, seno, cosseno, porque você sabe que uma é derivada da outra. Né? Não é à toa que tem todas essas tabelas de integrais feitas. Então, uma prática, se você quiser resolver, por exemplo, dada a distribuição,
em geral, mais fácil trabalhar. Em geral, eu digo, pode ser difícil a equação diferencial, mas é muito mais difícil a equação integral. Então agora você faz duas coisas com você dessa expressão, demonstra dois resultados. Primeiro você vai usar um resultado que diz o seguinte: se você tem uma função vetorial, porque este K depende do quê? Da posição P onde você está, fora da distribuição ou dentro. Nós não sabemos ainda se o ponto P foi desenhado lá fora, mas ele pode estar dentro ou fora. E uma função vetorial, ela está determinada se você conhece o divergente e o rotacional. Isso fixa a função. Então é por isso que se procura o divergente e o rotacional dessa função, e não se procura outra coisa. E o resultado que vocês conhecem da eletrostática é esse aqui. Que o rotacional de K é igual a zero e o divergente de K é menos 4π G-ρ. O sinal de menos porque a força aqui é atrativa. Sempre. Eu gostaria de alertá-los que a demonstração dessas relações que vocês normalmente encontram nos livros modernos, vocês precisam tomar cuidado com essas demonstrações. Eu vou dizer duas palavras a respeito disso no instante. Só fica. Bom, aí, isso acontecendo na gravitação, hein? Você quer determinar o K. Laplace é que teve o lance, ou se puder usar o jargão, dizer, eu posso expressar esse vetor em termos de um escalar. E isso é muito bom, porque você determinar uma função vetorial é muito mais trabalhoso do que você trabalhar com escalar. E o grande final é esse que está aqui. Introduzir a ideia de potencial. Isso vem de Laplace. Laplace mostrou que este K ele pode ser escrito com o mesmo gradiente de φ, onde φ é dado por aquela expressão que está lá. Então, se você compara as duas, você vê que a estrutura matemática é facilitada de uma maneira violenta. Porque nesse K você tem o ρ, tem o R2, tem o versor R lá. R é a distância entre P e P'. E aqui você tem um escalar, é só, eu chamo de ρ', é ρ no ponto P', dividido por R. Não tem aquele versor e a dependência é em R, não é R quadrado. Mas o ponto fundamental é que isso aqui é um escalar, enquanto que lá você tem que determinar Kx, Ky e Kz. E aqui você só determina esse φ e você está feito. E aí então você mostra que aliás, ele mesmo, isso me parece que foi Poisson, ou foi vice-versa. Esse φ satisfaz esta equação que está aqui, que é a equação do campo gravitacional de Newton. Se você conhece o potencial, acabou. Só para terminar, antes da observação que eu quero fazer, você não precisa, por isso que em geral não se fala muito a respeito de vetor potencial quando você está na gravitação. Veja, vocês têm F igual a MA
equação de movimento, F igual a MA. Para a equação de movimento você vai usar a lei da dinâmica agora, né? Do lado esquerdo é M vezes K. Cancela o M, porque a experiência ele está permitindo fazer isto, porque o M do lado esquerdo é massa gravitacional, que ele veio lá de cima do F, M sobre R2, e aquele outro M que está do outro lado é a massa inercial. A experiência que lhe permite distinguir, pôr os dois iguais e depois cancelar. E aí você tem que o campo, a aceleração, é igual ao vetor campo. A equação de movimento fica então A dv dt e aquele K menos gradiente de φ. Em componentes é isso que está aqui. E agora acabou o problema. Em princípio, né? Dado ρ, você resolve o quê? Você resolve a 1, que é a equação diferencial. Laplaciano de φ igual a menos 4πρ. E conhecendo então o φ, você vai nessa equação e determina a posição em termos do tempo. Eu vou ilustrar agora quais as dificuldades que vocês precisam tomar cuidado nos textos modernos. O que eu vou falar não fui eu que descobri. Qual é a expressão do K? K é igual a menos G integral de ρ no ponto P'. E agora eu vou colocar a distância R menos R' ao quadrado e o versor, que é o quê? R menos R' sobre R módulo R menos R'. dv'. O que você encontra em muitos dos livros modernos. R menos R' sobre R menos R' ao quadrado. Vamos colocar aquele pôr todo mundo junto ao cubo. Isso aqui é menos gradiente de 1 sobre R menos R'. Em seguida, dá para enxergar tudo o que eu estou escrevendo aqui? Tá bom, né? Dá para enxergar bem. Em seguida, coloca K igual menos G integral ρ no ponto P', gradiente de 1 sobre R menos R', dv'. Tá bom? Tá acompanhando, né? Mesmo que não conheça, quem não conheceu o gradiente, não tem importância nenhuma. Acredita na expressão, e eu estou simplesmente substituindo ela lá em cima. Tem um sinal de menos. Tem um sinal de menos. Muito bem. Mais. Isso aqui são derivadas. O gradiente é d dx na direção de I mais y mais z. A integral aqui é em V'. Então, no que corresponde a V', esse gradiente aqui é uma constante, porque ele só depende de x. E você está integrando, isso aqui depende de R, e você está integrando em R'. Então, escreve gradiente de G integral de ρ em P', em R', né? Isso aqui é em R', sobre R menos R',
DV'. Volta aqui. É a questão do sinal de menos. Não, eu acho que é mais aqui. É mais. Não, é 1 sobre... não, aqui é mais. É o sinal. Menos. E menos isso que está aqui. Olha lá. Aqui. Onde é que você foi parar? Aqui. Bom, eu tive que cortar porque elas estavam muito grandes. Não é importante, é só a questão do sinal de menos. É isso daqui. Errei. Porque quando você faz a derivada aqui, dá menos 1 sobre R2. Esse aqui é menos mesmo. Esse é menos, esse aqui é mais, como alguém falou. E agora vamos fazer isso aqui. Põe um sinal de menos aqui e um sinal de menos aqui. Porque aí você compara com isso aqui, menos o gradiente de φ, e tira o quê? Que φ é igual a isso que está aqui. Que é o que nós escrevemos aqui. K menos gradiente de φ, φ igual a isso que está aqui. Parece tudo certinho, né? Vai ter um furo nessa demonstração. Se R' for igual a R, isso aqui não vale. E nem faz sentido. Se R' for igual a R, isso aqui não faz sentido nenhum, mas é. Vai dizer que zero é derivada de zero? Tá bom? Então, o R' está aqui. Se você está calculando o campo aqui, fora da distribuição, R menos R', que é essa distância aqui, é diferente de zero. Tudo bem. Demonstração é limpa. Se R estiver fora da distribuição. Agora, o que acontece se esse ponto R estiver dentro da distribuição? R. Aqui. É onde você está calculando o K. Essa integral aqui é sobre todo o volume V'. Isso significa o quê? Que este R' está andando em todo este como estava antes. Só que como antes o ponto R estava fora, o R' nunca empata com R. Mas agora ele pode empatar. R' tem, porque esse R' varia aqui dentro. Ele pega todos os pontos daquela integral. E ele pode empatar com R. Então, se o ponto estiver fora, a demonstração não vale.
Número 1. Número 2. Só para mostrar a antítese disso. Esse aqui é o φ, né? Aplica o Laplaciano aqui. Isso aqui, derivados em relação a R. Isso aqui é uma integral em linha, passa para dentro. Rho em R linha, e vem o Laplaciano de 1 sobre R menos R linha. Se você calcular isso com um olho só, o resultado vai dar 0. Aí você diz, não, mas não pode dar 0. Porque lá tem um ρ. Em primeiro lugar, como é que você sabe que tem ρ lá? Como é que foi obtida aquela equação lá? Ah, não, essa equação veio das de cima, sim. Mas se você errou lá de cima, que é essa aqui, essa coisa se propaga. É que aquilo lá vai dar 0 só se R' for diferente de R. Em outras palavras, se R estiver fora da distribuição. E aí, tudo bem outra vez, porque se você está fora da distribuição, a distribuição está aqui, aquele ρ é calculado no ponto onde você está interessado, se você está fora da distribuição, o ρ aqui é 0, porque a distribuição está aqui. Eu sugiro que vocês abram, procurem na biblioteca, alguns livros, mais do passado, que é onde as contas eram feitas com mais cuidado. Nos livros antigos, a coisa é feita direitinho. E é feita da seguinte maneira. Se R está dentro da distribuição, você isola, pode ser uma circunferência, com um raio infinitesimal. E divide aquela integral em duas partes. V, numa integral em V menos epsilon, vou chamar de epsilon assim, aquela esferazinha, mais a integral em epsilon. Se você está integrando nessa outra parte, que isso aqui é volume V menos epsilon agora, né? Agora, R' nunca empata com R e você pode tocar para dentro. Tudo bem. Mas aqui, você tem que primeiro calcular a integral e depois fazer a derivada. Você não pode entrar com a derivada lá dentro. E a mesma coisa aqui. Você divide este volume V da distribuição em duas partes, essa que está aqui. Numa delas, você pode entrar porque o denominador nunca se anula. E na outra, você tem que calcular primeiro na esfera e depois fazer a derivada. Não pode entrar lá dentro. Agora, o que você, olhando nesses livros, sabe o que você vai notar? Você nota o seguinte. Faz essa conta e chega nisso aqui. Sem fazer nada disso, hein? Aí, quando é para fazer esse aqui, para verificar aquilo, ela diz, não pode entrar porque isso aqui pode se anular.
Aí você pergunta para o autor se você pudesse. Quer dizer, aqui não pode entrar. E por que que aqui esse coisa pode sair? Na primeira, o gradiente saiu. Agora o Laplaciano não pode entrar. É que no fundo, essa conta aqui, ela acaba dando o resultado certo por coincidência. Se você fizer a conta, dá exatamente K igual a menos gradiente de φ. Então, os livros antigos fazem isto, e se vocês quiserem dar uma olhada, ou olha esses livros antigos, outra vez, várias vezes ensinei o eletromagnetismo, e lá tem um exemplar, e lá está como é que você faz essas contas. Então, só um aviso, toma cuidado sempre com... E outra coisa... Você não tem o K aqui? Para que usar teorema de Gauss, Calcula, você tem o K lá, calcula o rotacional e calcula o divergente. Direto. Não precisa teorema de Gauss, nada disso na eletrostática. Não precisa nada disso. Você tem ideia por que não calcula? Se tiver... É que quando usa o teorema de Gauss, fica escondida essa questão da singularidade. Bom, isso é só o que eu queria dizer a respeito desse assunto aqui. Pergunta: por que K menos gradiente de φ e na eletrostática E igual a menos o gradiente do φ no elétrico? Pergunta: por que menos? Por que faz esse sinal de menos aí? Porque dizer, pega a eletrostática. Campo elétrico igual menos gradiente de φ. Ué, por que não diz gradiente? Pega um psi. K. Ué, por que eles vão trabalhar com esse aqui? Para que ficar carregando sinal de menos? Claro que esse psi é o menos φ, né? Mas por que não escreve sobre essa forma, em vez de escrever sobre essa? Vocês devem ter estranhado esse sinal de menos quando vocês viram a primeira vez. Mas tantas vezes ele foi escrito que entrou na corrente sanguínea e você não estranha mais. Não, isso aqui não é apagador. A razão é a seguinte. Isto aqui, vou fazer no caso eletrostático, é a força. Se você calcula o trabalho, aqui vem a energia cinética. E aqui vem alguma coisa relacionada com a energia potencial. É bom esse sinal de menos porque você vai passar isso aqui para o outro lado. Para ter energia cinética mais energia potencial. Para energia total. E aí aparece na energia o sinal de mais. A cinética mais a potencial. Porque você passa por esse lado aqui. E o DDT disso é uma constante, que é a energia total. Se você trabalhar com o sinal de mais, o que vai acontecer? Quando você vem para cá, vai ficar menos m psi. Então é questão de estética, porque você quer dizer, energia potencial é cinética mais a potencial.
Isso não quer dizer menos. Agora, é claro que a potencial pode ser positiva ou negativa, mas isso é outra história. Você quer o sinal de mais aqui. Porque esse é total. Você não gosta que o total seja A menos B, né? Tá bom? Você chama o menos B de belinha e você diz A mais belinha. Né? É questão assim do vocabulário, tá bom? Bom, agora uma pequena observação é a respeito que eu coloquei no texto, é a respeito da nossa demonstração sempre anda, né? Da demonstração da deflexão da luz. Me ocorreu, digo, espera um pouquinho, deixa eu contar um detalhe a respeito disso, né? A conta que nós fizemos não foi a conta que Einstein fez, hein? Não foi assim que ele fez. A conta que nós fizemos foi baseada numa imagem newtoniana da luz. Porque para Newton, a luz era constituída de corpúsculos. Então você tem a luz quando anda, e aí veja bem, ela, em termos de corpúsculos, está prevista que a luz vai curvar, porque ela tem massa e a gravidade puxa ela. Então o cálculo que nós fizemos, e aí fica um problema de lançamento, né? O lançamento, só que nunca se procura nesse problema de lançamento, em geral, perguntar qual é a deflexão. Bem, alcance máximo, e assim por diante. Então é claro que depois que entra a teoria ondulatória, a demonstração perde o sentido, né? Porque você supôs que era corpúsculo, mas é onda. Mas fica um saborzinho da coisa. Tá bom? Só para dar a motivação da deflexão. A coisa que vai ser substituída é que em Newton a luz é atraída porque são corpúsculos e matéria atrai matéria. Na imagem de Einstein, a luz é defletida porque ela tem energia e massa atrai energia, porque massa e energia é a mesma coisa. Vocês entendem quando eu falo que massa e energia é a mesma coisa? Dá para entender? Eu vou fazer uma situação semelhante. Qual é a diferença entre calor e trabalho? O que diz a lei de Joule? Que o calor não é J vezes o trabalho, ou o trabalho J vezes o... A gente esquece onde é que está o J, né? Na experiência de Joule, o que ficou demonstrado? Que calor e trabalho é a mesma coisa. É só questão de sistema de unidades. Eu tenho a impressão que é J vezes Q. J é a constante de Joule, é J vezes Q, não é isso? Acho que é isso mesmo. Que J é erg por caloria, né? Então tá bem. Então, a hora que ele estabeleceu a equivalência entre trabalho e calor, os dois são a mesma coisa, porque aquele J é uma constante universal. Qual era a imagem que existia do calor antes? Era um fluido andando dentro dos corpos da parte mais fria, da parte mais quente para a parte mais fria. E mais tarde vem que calor nada mais é do que manifestação do movimento molecular, não é isso?
Então, agora, quando vocês olham essa outra expressão, que é escrita assim, deixa eu escrever ela assim. Aquele ser é uma constante universal. Porque nós temos na cabeça, com massa, é a bolinha pequena. Azul ou cor-de-rosa, né? Tá bem? Nós temos essa ideia. Mas é claro que entre o calor como um fluido dentro da... Eu disse, um fluido dentro de um condutor, e a igualdade entre aquelas coisas, passaram-se muitos e muitos anos. Então, possivelmente daqui a uns 200 anos, 150 anos, ninguém vai estranhar mais que massa e energia é a mesma coisa. É por causa da imagem que ainda nós fazemos, guardando a característica da partícula como um pequeno corpo. Possivelmente, quando foi visto isto foi verificado. E numa aula de física, a audiência, possivelmente até a pessoa que estivesse falando, ela entendia no raciocínio, mas no sentimento ela ainda tinha o calor como um fluido correndo dentro de uma câmara de ação. Tá bom? Então, essas são as duas observações. Então, agora nós vamos descansar um pouquinho. E se vocês tiverem outros amigos para avisar que vai haver uma festinha aí, vocês aproveitem e avisem, né? Porque pode ser que tenham... Porque eu recebi a confirmação ontem. Primeiro, uma observação. Deixa para depois. Nós vimos o princípio da equivalência. E Einstein, depois do princípio da equivalência, ele descreve a gravitação num espaço curvo. Não é isso? Bom, e diz, não, o princípio da equivalência foi muito importante para o desenvolvimento da teoria da gravitação. E qual é a ligação entre as duas coisas? O princípio da equivalência, deflexão da luz, que mais? Deslocamento para o vermelho. Sim, e depois dessas coisas, então Einstein chegou, R alfa beta menos o meio de... Então faltou aí uma ponte de ligação, que eu vou fazer um pequeno resumo, que eu vou escrever e depois vocês procuram lá com a Denise. O desenvolvimento inteiro é o seguinte, que agora dá para vocês poderem seguir, porque vocês já conhecem um pouquinho a respeito de espaço curvo, que nós começamos com uma superfície e depois dissemos como é que ela é, aí introduz espaço-tempo e assim por diante. Einstein, uma das características do trabalho dele é que ele conseguiu alguma coisa numa situação e ele diz, não, isso aqui tem que valer no caso geral. Então, vejam, vocês têm a relatividade restrita. E agora você se personifica como Einstein. Tá bom, fiz a relatividade restrita. O que diz a relatividade restrita? Duas coisas, que não vale composição de velocidades para a luz, né? A velocidade da luz é sempre a mesma. E qual é a outra? De que a física é a mesma para os dois observadores inerciais.
Quer dizer, que no caso é a mecânica e o eletromagnetismo. E os observadores iniciais são o quê? Observadores que estão em movimento de transação uniforme, uns com relação aos outros, ou ao outro. Certo? Então, Einstein diz, tem que ser a mesma física também para sistema acelerado. Um observador acelerado em relação ao outro. Quando ele procura a transformação de coordenadas e procura a métrica, vocês lembram que a métrica na relatividade restrita é constante e vale quanto? 1 menos 1 menos 1 menos 1, diagonal. Não pense em coordenadas esféricas e assim por diante, porque uma transformação de coordenadas sempre te leva para cartesianas. Você olha as cartesianas. Quando ele trabalha para saber qual é a métrica, em outras palavras, ao que corresponde, como é que fica a transformação de Lorentz, quando você tem movimento acelerado, a consequência do que ele consegue, ele não falava em métrica, ele não estava ainda com esses conceitos geométricos. Ele só procura qual é a transformação de coordenadas. Olha, depois que ele consegue a transformação de coordenadas, Bateman, matemático, ele olhou essa transformação de coordenadas e viu que por trás dela estava uma geometria não de Minkowski, que é chata, no espaço chato, porque a métrica não depende da posição, mas a métrica apareceu dependendo da posição. E métrica dependendo da posição significa curvatura. Vocês lembram no caso da superfície esférica. A métrica o que era? No dθ, 2 era o A quadrado, o R quadrado, mas depois tem o R quadrado seno quadrado de θ, então depende de θ. Então, este matemático viu a estrutura de espaço curvo para transformações para um sistema acelerado. O que diz o princípio da equivalência? Que o sistema acelerado é equivalente a um campo de gravitação, ou gravidade. Então a geometria que vale no sistema acelerado é a geometria que vai valer na gravitação. O nome relatividade geral é o nome que Einstein deu para a transformação para sistema acelerado, que ele chamou de relatividade geral, porque a outra ficou sendo chamada de relatividade especial ou restrita. Então, o nome relatividade geral, ele está associado a transformações de coordenadas em sistema para um observador acelerado em relação ao primeiro. Então, essa é a ponte de ligação. Ele fez para sistema acelerado, montando tudo outra vez, né? Ele fez para sistema acelerado. O matemático viu estrutura de espaço curvo, porque ele traduziu aquilo em termos de geometria, e viu métrica dependendo de posição. Métrica dependendo da posição é espaço curvo. Como ele tinha o princípio da equivalência na mão, então ele diz, bom, então se vale. Está no sistema acelerado, descrito no espaço curvo.
Esse sistema acelerado é equivalente a um campo de gravitação, ou gravidade, depende da aproximação, porque sempre é numa pequena localização, né? De um campo constante, localmente. Então, a gravitação pode ser descrita no espaço curvo. E é aí que ele vai aprender geometria com Grossman, que é um matemático que devia ser conhecido dele. E lá então é que ele lança a célebre frase de que, a coisa forte, de que as trajetórias das partículas correspondem a geodésicas nesse espaço quadridimensional curvo. Isso é em 1914, por aí, ainda. Geodésica, o caminho mais curto. E, no fundo, isso é a generalização do quê? Do princípio de Galileu, né? Que o caminho mais curto entre dois pontos é uma linha reta. Tudo bem. No plano. Agora, se você está numa superfície esférica, é a geodésica do plano. Aí, na continuação, é que ele aprende, ele toma contato com o chamado cálculo diferencial absoluto, que foi elaborado pelo matemático Ricci. Por isso que chama o tensor de Ricci. Esse cálculo diferencial absoluto, mais tarde, Einstein chamou de cálculo tensorial. Ele substituiu o diferencial por cálculo tensorial. E aí, então, é que entra a colaboração com Grossman para usar esses resultados de Ricci matemáticos para pôr de uma maneira global, de uma maneira final, as ideias por trás da teoria da gravitação. Essa é a história toda. E essa é a ligação entre os dois. Uma pista, eu poderia talvez ver de maneira, talvez poderia ser visto de outra maneira. Que é claro, aí, porque eu também olhei e vi outro tipo de argumento, mas é sempre aquela... Depois que alguém fez, todo mundo procura maneiras, às vezes, um pouco mais visíveis de enxergar as coisas. Vocês lembram de qual é a expressão do tempo próprio? No caso de uma massa M. E esse dt, quando você fizer R tendendo ao infinito, esse dt o que fica? Fica d tal no infinito, né? Tá certo? Então, nós podemos colocar aqui d tal no infinito. Por aqui, d tal no infinito é dt. Deixa assim como está, que fica mais visível. E aqui coloca dt. O certo é colocar d tal na posição R. Tá bom? Então, o intervalo de tempo próprio depende da posição. Na relatividade restrita, não depende. O acender e o apagar de uma vela, se demora 1 segundo nessa posição, ela demora 1 segundo nessa outra posição. Põe aonde quiser. Não tem dependência em posição. Agora, você pensa assim, bom, peraí,
Minkowski, um espaço-tempo, espaço e tempo. Para nós, tempo agora é coordenada. Certo? Então, tem um detal, uma das coordenadas, ela tem dependência na posição. Independência da posição significa espaço curvo. Novamente. Porque depende da posição. Qualquer teoria baseada em teoria de campos, como normalmente é feita para física nuclear, para partículas elementares, o detal não depende da posição. O detal que está lá é sempre o mesmo. Então é por isso que esse tipo de teorias não podiam nunca funcionar para gravitação. Nesse caso, coordenadas espaciais, a métrica para elas não dependeria da posição, só o detal? Não, isso porque nós pegamos o intervalo de tempo próprio, né? Que é o dxi igual a zero. Né? Mas dava para tirar a conclusão sem usar mantendo as outras coordenadas do jeito que está? Não, você usa. Não, você com. Porque isso aqui veio dos deslocamentos para o vermelho, né? Se você conseguiu para uma, tudo bem. É uma coisa que se você está na superfície esférica e você pega. O que é lá? O ds2. É o R2 dθ2 mais R2 seno quadrado de φ ao quadrado, tá certo? Suponha que você, fazendo o raciocínio, você está com dθ igual a zero. E você chega nisso aqui. Basta. Quer dizer, é uma situação particular. Mas o importante é que depende da posição. Porque se for um espaço chato, nenhuma das componentes depende da posição. Está claro isso? É o correspondente de que alguém descobrir fazendo dθ igual a zero. Agora, se depois, colocando dθ, ela fica, não tem importância. Porque quando diz a métrica depende da posição, significa pelo menos uma das componentes depende. Tá bom? Bem observado. Que mais que eu... deixa eu fazer uma correção de linguagem. Eu tenho a impressão de que eu não fui muito... Quando nós falamos do produto vetorial, hein? Eu vou escrever em geral assim. Bom, vamos pegar aquele que nós tínhamos, momento da força, igual a R vezes F. Só para esclarecer aqui. Mx vezes mx vezes fy menos y vezes fx igual a mz. Bom, a primeira pergunta é que possivelmente nem todos viram que o lado esquerdo tem dois índices. Só que um está camuflado. Por causa do seguinte, olha, você não está escrevendo fx, fy, fz, para esse camarada aqui? Então, escreva para esse aqui rx, ry e rz. E agora, então, você escreve assim, rx, fy menos ry, fx igual a mz. Está claro isso? É porque para vetores, você não escreve rx, ry, rz, você escreve x, y, z. Para economizar a escrita. Tá claro? Então agora nós estamos escrevendo para o R como você escreve para o F. Então, isso aqui são dois índices, agora visto aqui, que você poderia chamar de XY. Mas em vez de chamar XY, é chamado de MZ. Não é que isso aqui está errado. Não é dizer, peraí, os livros estão tudo errado. Produto vetorial é um tensor. Não. Produto vetorial não é um tensor. Vamos com calma. Pega isto aqui.
E agora voltamos que é conveniente agora você voltar para a notação X em vez de RI, né? Que você podia escrever. Vamos escrever RI, FJ, menos RJ, FI. Em que I e J vão 1, 2 e 3. Quantas componentes tem esse objeto aqui? 3 vezes 3? 9. Quantas independentes? Ele é antissimétrico. 6. Dois, não vale, porque ele já está aqui. Vamos deixar. Três, 1. 3, 2. 3, 3. Esse aqui é igual a menos M, 1, 2. Esse aqui é menos esse que está aqui. E esse aqui é menos esse que está aqui. Então as independentes são esta, que mais? Esta e esta aqui. São 6. Mas a diagonal é nula, assim. O fato dela ser nula não significa que ela não exista. Esse é o potencial. Então, qual é a frase correta? O que são as componentes do momento do produto vetorial? São as componentes independentes, não nulas, de um tensor de segunda ordem. São estas. Porque essa aqui é 0. Mesmo que não fosse. O ponto é que a frase inteira é que o momento, que nós chamamos de momento de uma força, ou o momento L, R vetor P, não é dizer que eles são tensores, hein? Eles são as componentes independentes não nulas de um tensor de segunda ordem. É uma frase desse tamanho. Para não dizer que o livro está errado chamar isso aí de vetor. Aliás, não é vetor, é pseudo-vetor, né? Como nós já conversamos. Você faz a inversão de eixos, cada um que está do lado esquerdo inverte de sinal, mas o que está do lado direito não inverte, né? Também é chamado de vetor axial também. Bom, precisão de linguagem. O que mais que eu queria comentar? Esse tensor aqui, depois vou dizer duas palavras a respeito de... Mas isso aqui, isso aqui é um tensor, porque ele é produto, é chamado... Aliás, esse aqui sozinho já é um tensor. Esse aqui é uma combinação conveniente. Pegue só esse produto aqui é um tensor. O IVJ, com componentes T e J. Olha, você começa, aliás está aqui, né? R igual a XI mais YJ mais VK. E a pergunta vem o seguinte, escuta, não tem uma representação assim parecida com um vetor para um tensor? Porque você fala em tensor e só escreve as componentes, né? Note que você sempre economiza a linguagem. Você diz, T e J é um tensor. Não, a linguagem inteira, T e J são as componentes de um tensor. Agora, quando você está num vetor, você diz, Vx, Vy, Vz são as componentes de um vetor. E você representa o vetor por um V e uma flecha.
Existe essa representação. Isso aqui é chamado de um diádico. E é representado assim. T, vamos dizer x se quiser, ou x, 2 is. Não é produto escalar, não é produto vetorial, não é nada disso. Cada i toma conta de uma dos índices que estão aqui. Mais t, x, y, i, j, etc. Depois vem o outro que é ik. Depois vem o quê? Isso aqui é tx, ii, ij, vem o ij e o ji, o ik, aí vem a coisa do j. Vamos escrever aqui. Mais t, x, z, i, k. Aí depois você começa com t, y, x, j, i. Então aqui vem agora os que começam, aqui é tudo começando com i e aqui começando com j. Isso é chamado de um diádico. E esse é o equivalente da representação tensorial. Em alguns livros você vai encontrar essa quantidade com uma flecha para cá, outra flecha para lá. É o equivalente da representação vetorial. Só que isso aqui não vai muito longe. E se você tem um tensor de terceira ordem? Pois é, agora você tem que fazer, né? Porque se você tiver um tensor de terceira ordem, que é esse aqui, UI, VJ, WK, você vai ter agora, quer dizer, vamos chamar isso aqui de D desconhecido, IJK, você vai escrever o que para ele aqui? D, vai escrever um D, só se você fizer isso aqui e puser mais uma frase para cima. E aí vem o quê? O D. XXX, I. 3 is. E assim vai. Então, é uma flecha para cima. Bom, e quando vem um tensor de quarta ordem, o que você faz? Tá bom? Você não vai escrever todas aquelas coisas, você escreve as componentes, IJK e acabou. Tá claro? Mas esses entes existem, é chamado diádico. Depois então tem triádico e assim por diante. O que mais que eu gostaria de... a história de índices em cima e índices embaixo, né? Que nós chamamos de componente contravariante e covariante. Tá certo? Puxa, que coisa assim mais estranha, né? Olha, grande parte de todos esses grandes mistérios só não aparecem porque nós trabalhamos em situações muito particulares. O que eu vou dizer dá para entender no primeiro ano, acho que no quarto ano do terceiro ano do ginásio. Eu não sei agora o que corresponde isso agora, né? Segundo ciclo, essas coisas assim. Mas dá para aprender quando você tem uns 8, 9 anos, já dá para aprender. Vocês lembram quando nós tínhamos coordenadas, os eixos inclinados? E foi feita essa figura aqui para dizer o quê? X e Y, para fixar a posição desse ponto. Lembra, né? E aí nós calculamos e veio o ds²,
O que deu? Dx quadrado mais dy quadrado mais 2 cosseno de alfa dx dy. Tá certo? Mas existe uma outra maneira de localizar esse ponto. Como é que está localizado esse ponto? Como é que você conversa com o seu interlocutor que está longe, no telefone? Você diz, olha, os eixos têm 60 graus. Para localizar onde eu estou, você faz o seguinte, você traça duas paralelas aos eixos, uma delas vale 20 e a outra vale 30. Tem outra maneira de você conversar com o seu interlocutor ou interlocutora? De você dar informação para ele onde é que você está, onde é que o ponto está? Não, aí você não tem isso. Você não tem, não. Que tal, em vez de você traçar paralelas aos eixos, traçar perpendiculares aos eixos? Esse aqui, como é que você quer chamar? X barra. E esse aqui, Y barra. Então, em vez de traçar... Entra. Chegou meio atrasada, né? É minha mulher, ela está aqui. Ela está aqui para não me deixar passar das 4 horas. Porque está lá. Pois é, então você pode traçar agora perpendiculares aos eixos. Perdão. Esse aqui é X barra e esse aqui agora, põe no eixo, né? Esse aqui é X barra, esse aqui é Y barra. Esta aqui, você para diferenciar, você escreve esta aqui com isso embaixo, 1. E essa aqui você escreve com isso em cima, 1. Esse aqui você escreve x2 embaixo. Esse aqui se chama x2 em cima. Quanto vale x1 embaixo? Vale x1 em cima, mais o quê? Este pedaço aqui. Esse ângulo aqui é alfa. Quanto vale isso aqui? Isso aqui é x2. Então é x2 cosseno de alfa. Porque o G11 aqui quanto vale? 1 e o G12 vale cosseno de alfa, porque ele é igual ao G21. Você baixa isso aqui agora, você pode resumir assim, né? X1i, G1i vezes xi. E se você faz por 2, você chega aqui, xj igual, se você quiser, soma em j aqui, né? Para ficar mais na ordem alfabética, chama de xi, é soma em j de g. I, J, X, J. Parecia um grande mistério aquela de isso embaixo. Está aqui. É que nós nunca usamos coordenadas com os eixos inclinados. Você usa perpendiculares. E quando for perpendiculares, o que acontece? Perpendiculares e paralelas, elas se confundem. Tá bom?
ficou faltando tensores. Não vai dar tempo de dar esse exemplo. Se tivesse um quadro negro lá, eu poderia fazer lá. Porque nós precisamos, eu acho que eles já estão se aprontando. Eu só, primeiro duas coisas, né? Eu acho que foi uma bela jornada de trabalho, né? Que nós todos trabalhamos bastante, né? Não é, Braço? O Braço também. Alguns me perguntaram se não poderia haver mais um tipo dessa atividade, né? Dizendo assim no corredor, depois do corredor, deixa para Júlio, em Júlio só faz isso aqui. Falei, como? Já me encaixou em Júlio. Já estou enquadrado para Júlio. Então, depois de encontrar 2 ou 3 vezes, ele repetiu tantas vezes, eu falei, tá bom, então tá combinado. Olha ele lá. Venceu o Ragusa. Eu disse, olha, tem isso no corredor, olha, tem essas coisas interessantes assim. Tá bom. Quer dizer, ele não disse assim, por que o senhor não conta isso em julho? Ele falou, não, isso aí o senhor conta em julho. Tá bom. Quer dizer, me cercando dessa maneira, né? Bom, então eu estava pensando, eu aceito. Agora em julho nós temos um mês só. E aí fazer 4 semanas vai tirar o fôlego de todo mundo, porque vocês vão ter provas, depois vão ter que descansar um pouquinho, certo? O descanso faz parte do trabalho. Senão a mente começa a pifar. E aí, para fazer um mini curso, ele teria no máximo 2 semanas. E aí é muito pouco tempo. A não ser que se fale sobre tensores. O que são tensores e como é que eles apareceram e por que chama tensores e assim por diante. Outra possibilidade, nós podemos fazer um ciclo de palestras. 2 semanas, 4 dias, 4 palestras. Tem alguns assuntos que eu sei mais ou menos, tem outros que eu sei pouco e tem outros que eu só sei por gasto. Né? E tem outros que eu ainda não aprendi. Então, entre essas palestras, depois vocês talvez pudessem me dizer o que eu fiz uma lista em que eu poderia conversar assim, mais ou menos à vontade. É claro que tem que andar, né? Claro. Olha, mulher, você não fica assim. Tá aqui. Tá aqui. Não, não está. É que os papéis são... Mas será? Não? Não, não e não. Não, estavam todos juntos. Será que alguém, por engano,
Não, não está aqui. Não, tá aqui. Não está aqui. Veja por engano. Porque se fosse alguém que tivesse pegado por engano, eu ia virar de costas e a pessoa passava ele e não queria nem saber quem era. Olha, eu posso falar sobre... Esses aqui são palestras que eu tive a oportunidade de ministrar durante os últimos tantos anos. Uma possibilidade gradiente, divergente e rotacional. Origens e aplicações. De onde vem o gradiente? Por que gradiente chama gradiente? Por que o rotacional chama gradiente? De onde veio isso? Porque tem física por trás dos nomes. Tensores em 3D e 4D. Em 3 dimensões e 4 dimensões. E depois tem alguma coisa sobre partículas elementares. Um mini curso sobre partículas elementares, aí não, porque não poderíamos fazer cálculos. A parte fenomenológica, quem são, quais elas e assim por diante, como é que apareceram, isso pode ser conversado. Mas, para calcular, aí precisa conhecer mecânica quântica e tem que conhecer mecânica quântica relativística, conhecer teoria de campos. Reações nucleares, fissão e fusão. O que é fissão, o que é fusão? O título é comprido, que eu já tive a oportunidade de conversar sobre ele umas três ou quatro vezes. A equação das cordas vibrantes e os conceitos fundamentais da mecânica quântica, da teoria de campos e da relatividade. A equação da corda vibrante, uma corda. Olha aquela que você... Não é de se estranhar que a mecânica quântica entra, porque mecânica quântica é uma teoria ondulatória. Não é de se estranhar que haja quantização. Porque todo mundo conhece o que acontece quando uma corda vibra com as extremidades fixas. E na relatividade restrita, não é a corda, mas é a onda eletromagnética, que continua sendo uma onda. Então, se vocês... Tem uma que é... Isso aqui eu já ministrei, inclusive numa dessas... Não é a aula magna, né? Sobre o nêutron, pósitron, o neutrino e o meson pi. Como é que eles foram descobertos? E por trás das descobertas tem um pouquinho de física nuclear, tem um pouquinho de partículas nucleares, tem um pouquinho de interações fracas, fortes e eletromagnéticas. Então, vocês pensem em alguma coisa, eu estou à disposição para, vamos dizer, 4 palestras.